Então, começamos hoje o tempo do Advento, né? A palavra Advento significa chegada, né? Adventum, chegada, ou vinda. Essa palavra era usada antigamente para expressar a chegada de um acontecimento muito grande, extraordinário, ou a chegada de um rei, de uma grande autoridade. E a igreja então pega essa palavra para nos preparar para a grande chegada na nossa vida e no mundo, a chegada de Jesus. Por isso, o Advento é esse tempo de 4 semanas que antecedem o Natal. Geralmente acontece em todo o mês de dezembro, 4 domingos em que a igreja vai nos preparando para o grande acontecimento do Natal e daquilo que o Natal simboliza, significa para todos nós. Mas como é que nós devemos nos preparar para o Natal, né? Como é que nós devemos ter o nosso Advento, né? E quem é que vem, quem é tão importante que vem para participar da nossa vida, né? É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nesta homilia, relembrando algumas coisas, abrindo o coração para outras. Quem é que vem, né? Santo Agostinho pergunta, né? Quem é que vem? Quem é que veio? Quem é que vem hoje? E quem virá? Então, o Advento nos leva a pensar na pessoa de Jesus, em Jesus Cristo. Esse veio, né? Veio há mais de 2000 anos atrás, lá na Gruta de Belém, e veio como iniciativa de Deus para a salvação da humanidade. São Paulo coloca na boca de Jesus as palavras: eis que eu venho para cumprir a tua vontade, ó Pai. E veio para nos salvar, né? Então Jesus é aquele homem de Nazaré, que nasceu na Gruta de Belém, filho de Maria, tendo como pai legal e adotivo José. Viveram pobres lá em Nazaré, na Galileia, 30 anos, como carpinteiro, como o seu pai José, participando das coisas da casa, indo à sinagoga aos sábados, participando da vida da cidade, tanto quanto era possível, indo ao templo, como foi, a gente vê o relato aos 12 anos. Depois São José morre e Jesus, então, aos 30 anos, sai e começa a viver a sua missão de pregador do Evangelho, para começar já anunciando o seu reino, o reino que o Pai mandou que ele viesse trazer. Este governo de Deus sobre todas as coisas e o seu reino que ele chamou de igreja. Depois de 3 anos de pregação, atendendo a todos, curando doentes, alentando aflitos, consolando, ressuscitando, perdoando, mostrando todo o amor que Deus tem para conosco ali de modo visível e claro. Chegou a hora da redenção, ele então é maltratado, é preso, maltratado, crucificado, derrama o seu sangue até a última gota, morre numa cruz, é sepultado e ao 3º dia tem o grande milagre da ressurreição, fica um tempo a mais e volta para o céu. Historicamente, Jesus de Nazaré passou pelo mundo. O Natal vai nos lembrar esse Jesus que veio. Hoje, às vezes, alguns querem fazer uma distinção entre o Jesus da história e Jesus da fé e chegam a dizer que o Jesus da fé foi um Jesus que foi criado pelas pessoas e que historicamente foi apenas um homem. É um grande erro. Nós sabemos que Jesus da fé é o mesmo Jesus da história, Filho de Deus feito homem, nasceu, morreu para nos salvar e foi para o céu como Filho que está sentado à direita do Pai. E estamos aguardando a sua volta. Esse é Jesus, o Salvador, né? Aquela criança de Belém, nós contemplamos o amor de Deus ali presente. Contemplamos a sabedoria de Deus encarnada. Contemplamos essa misericórdia de Deus que olha para nós
pobres pecadores e vem nos resgatar. Contemplamos ali o novo Adão, que vem nos ensinar como é que nós devemos viver. Contemplamos ali o Filho que nos torna filhos de Deus nele. Aquele que vós sois os ramos e eu sou o tronco. Quem está comigo e unido a mim produz frutos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. O pão que eu darei é minha carne pela vida do mundo. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Esse é Jesus que veio. Mas Jesus não apenas veio, Ele vem, e vem hoje, né? Então Jesus está presente, não é apenas um personagem do passado, mas Ele está presente e continua presente. E Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está presente também, presente primeiro na Eucaristia, seu corpo, sangue, alma e divindade, vivo como está no céu. Em cada Santa Missa nós temos a renovação do seu sacrifício redentor, sacrifício que é para a salvação de toda a humanidade, sacrifício da nova e eterna aliança, que também se renova conosco, nós com Deus, em Jesus Cristo. Cada vez que nós contemplamos e cada vez que nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós nos alimentamos dele, nos unimos a ele, enquanto esperamos a nossa ida para o céu e depois a nossa ressurreição e a vida eterna de corpo e alma. Então Ele está aqui, Ele vem a cada um de nós e vem sobretudo no sacramento do amor da Eucaristia. É preciso amar a Jesus Eucarístico, é preciso prostrar-se a seu altar. Quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina de Labouré, mostrando lá os seus braços abertos, que são as graças, ela anunciou para o mundo grandes desgraças, e a palavra que ela usou foi exatamente essa: haverá grandes desgraças no mundo. Eu darei muitas graças e darei graças a quem pedir. E o alento vai ser encontrado aos pés do altar. É porque aos pés do altar estão os pés de Jesus. Então, quantas vezes Jesus fica abandonado nos nossos sacrários, às vezes passamos em frente às igrejas, sequer cumprimentamos a Jesus. A nossa fé ainda é muito pouca na presença real de Cristo, né? Quantas profanações acontecem recebendo Jesus? Quantas profanações? Quanto abandono quando recebemos Jesus na Eucaristia, que ao invés de conversarmos com Ele, vamos conversar com o nosso irmão do lado. Quantas vezes hoje, recebendo Jesus, muitas vezes de qualquer maneira, sem nenhum respeito, sem nenhuma modéstia no seu porte, sem nenhuma preparação, sem a devida ação de graças. Quanto descuido hoje a gente vê com os fragmentos do Santíssimo Sacramento no altar, muitas vezes dentro da própria liturgia, com seus abusos. Como é problemático isso na igreja hoje, esse descuido com a Eucaristia. Parece que a nossa fé ainda precisa ser aprofundada para que tenhamos mais respeito e amor, e diante de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, mas aqui na terra também. Ele está aqui, é Jesus que vem. Mas Jesus vem também através da sua igreja. A igreja é a realização de Jesus na história. Está aí. Quem vos ouve, a mim ouve. São Paulo compara a igreja ao corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça. E onde está Cristo, está a sua igreja. E onde está a igreja, está Jesus Cristo. Ah, mas eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia, basta ler a Bíblia. Eu não preciso de igreja, eu tenho a Bíblia em casa. A Bíblia sem igreja não existe. Até porque quem trouxe a Bíblia foi a igreja. E quem diz que Bíblia é palavra de Deus é a igreja. Então você quer ler a Bíblia, pode ler, mas com a igreja. Não existe você ter a Bíblia sem a igreja. Mas eu tenho Cristo.
Eu creio em Deus e estou com Jesus. Mas se você está com Jesus, também está com a igreja. Porque a igreja, como diz São Paulo, é coluna e fundamento da verdade. E Jesus fala, se não querem ouvir a igreja, o próprio Jesus fala, seja tido como um publicano, um pecador público, e saia, e seja colocado fora. Este é o sentido que tem a palavra lá de São Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então não podemos querer Cristo sem igreja, subjetivamente. E igreja institucional também. A igreja é o corpo místico de Cristo, mas é o povo de Deus. É uma instituição, é uma sociedade formada por nosso Senhor, onde Ele é o chefe e deixou os chefes aqui na terra. Então não posso querer uma igreja espiritual. A igreja só é conhecida por Deus, porque a igreja de Cristo está nos corações dos homens. Isso é uma igreja espiritual que Lutero dizia. E hoje é um grande risco que existe dentro da igreja, em que grupos começam a dizer que a igreja toda apostatou e a igreja de Cristo está no coração daqueles que conservam certos costumes ou conservam a tradição. Isso é que é a igreja católica, o resto não é mais católico. Isso não pode, não é verdade isso. Porque Cristo instituiu uma igreja institucional, com um chefe, e onde está Pedro está a igreja. Então não pode ter uma igreja sem Pedro. E juntamente com Pedro e os seus sucessores, estão os apóstolos e os seus sucessores, o colégio apostólico. Então querer ter uma igreja sem Cristo, ou uma igreja sem Pedro e sem os apóstolos, sem o Papa e sem os bispos, nós temos aí uma igreja que não é a igreja de Cristo. É aquela igreja formada por cada um. Vira tudo protestante e não é por aí. A igreja pode ter a crise que for, mas ela vai ser sempre uma instituição divina, guiada pelo Espírito Santo, apesar de ter homens pecadores, inclusive nós. Inclusive cada um de nós. A igreja dos santos, perfeitos, só no céu. Aqui na terra tem joio e trigo. Então é a igreja de Cristo, que é a presença dele hoje. Mas Cristo também está presente nas pessoas que necessitam, nos pobres, nos vulneráveis, naqueles que precisam de ajuda. E é tão claro isso, que Jesus disse, tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Portanto, Cristo está presente na pessoa dos pobres. E quando digo pobres aqui, não apenas pobres no sentido material, também, mas pobre no sentido de todo aquele que necessita, aquele que precisa ser consolado, aquele que está enfermo, aquele que está maltratado, aquele que está necessitado de ajuda qualquer que seja, aquele que tem um coração aberto e palpitante, dizendo, por favor, me ajude, eu preciso. E aí independe de situação financeira. Embora a dificuldade material grita muitas vezes, porque há pessoas que realmente não têm nem o necessário para viver dignamente como filho de Deus. Então nós olhamos nos pobres em geral a pessoa do próprio Jesus. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E seria uma incoerência nossa termos muita devoção a Jesus sacramentado e vemos o nosso irmão passando necessidade e nós não ajudamos. É uma incoerência nossa queremos adorar Jesus eucarístico e não olhar para Jesus que está presente naquele que precisa. E muitas vezes está dentro da nossa própria casa ou tão próximo de nós. Seria uma incoerência que o próprio Jesus já disse, vocês vão ser julgados quando me viram e não me ajudaram, e não me socorreram, e não me alimentaram, etc. Então esse Jesus que vem, é Jesus que vem na Eucaristia, Jesus que vem na igreja, e Jesus que vem
naquele necessitado, no pobre. Mas Jesus virá, e virá um dia sobre a terra e julgará a todos. É normal que todas as coisas que existem confluam para um fim. E haverá um fim, que não sabemos como, mas que haverá. E Jesus virá com a chave do final dos tempos e julgará a todos, bons e maus. Maus para o inferno e bons levará com ele para o céu, para a pátria celestial. Ele virá um dia. Então a nossa comunidade cristã, a nossa igreja está nesse compasso de espera da volta de nosso Senhor, que não sabemos quando. Não adianta ficar anunciando dia e hora ou lugar, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Antes dele voltar, muitas coisas vão acontecer ainda. O advento é para pensar em Jesus, dessa forma que nós estamos meditando. Mas como viver o advento? São Paulo fala que devemos despertar do sono. O que é despertar do sono? Jesus fala que é preciso olhar para o alto, olhar e levantai as vossas cabeças, porque já se aproxima de vós a redenção. O que quer dizer isto? Levantar do sono e olhar para o alto significa que nós temos tantas coisas para fazer aqui na terra, e é claro, temos que trabalhar, estudar, pagar nossas contas, temos que cuidar da nossa saúde, nos alimentar, coisas importantes para fazermos aqui na terra, mas nunca podemos perder de vista que nós temos que olhar para o alto, temos que nos voltar para Deus. E todas as coisas que fazemos aqui na terra e devemos fazer serão sempre em função da eternidade, em função da vida eterna. Então, se eu trabalho, meu trabalho tem que me levar para o céu. Se eu estudo, meu estudo tem que levar para o céu. Se eu me relaciono com as pessoas, isso tem que levar para o céu, não pode ser obstáculo. Se vou ter uma namorada ou um namorado, os casais aí que se preparam para o seu casamento, isso tem que ser um meio para eu me santificar e depois ir para o céu. Agora, se isso me atrapalha no caminho do céu, se isso é obstáculo à minha santidade, à minha vida espiritual, eu tenho que tirar de mim. Se aquele relacionamento me escandaliza, me leva ao pecado, eu não posso ter. Se aquela música que eu gosto de escutar me faz mal e me tira de Deus, eu não posso ter. Se aquele trabalho é um trabalho que me impede de amar a Deus, porque é desonesto, eu não posso ter. Eu tenho que tirar de mim, porque isso me faz mal. Se aquele divertimento é um divertimento que me leva a pecar, eu não posso ter. Então, olhar sempre para o alto, ter os pés no chão, mas a cabeça voltada para Deus. Eu posso viver normalmente aqui na terra e ser feliz tanto quanto é possível, embora a felicidade plena nunca vou ter, porque vou ter sempre cruzes. Mas eu nunca posso me esquecer que eu estou voltado para o alto. Tenho que levantar sempre a minha cabeça. Isso começa com a minha vida de oração. Ninguém pode dizer que é cristão se não reza. Se você diz que é cristão e não reza, você é simplesmente um materialista, embora diga que não é. Se você não se volta para Deus todos os dias para rezar, para reconhecer o supremo domínio dele e dar a sua vida a ele, você é materialista. É como os animais. Você está cuidando só das coisas materiais ou das coisas da terra. É preciso rezar. Não se admite um católico que não reze. Não se admite isso. Eu não tenho tempo para rezar. Mas teve tanto tempo para ficar nas redes sociais, nas conversas com os amigos, nos divertimentos, nos passeios, mesmo no trabalho e tudo mais, e não tem tempo para Deus. Fica doente para ver. Vai para um leito do hospital. Vai ficar dependente dos outros lá. Olha só, aí você vai ter todo o tempo. Só que tem que aproveitar o tempo agora. Aproveite agora. Então o tempo do advento é o tempo da gente pensar um pouquinho sobre isso, de fazer um balanço na vida da gente, como tem sido esse ano para mim, quais foram as graças que eu recebi, faço memória das coisas boas que Deus me deu, né? Mas também tenho que pensar o quanto eu tenho que melhorar, né? As falhas que eu tenho,
Não posso dizer, depois eu me converto. Como alguns dizem, eu vou pecar agora e depois eu me confesso. Isso é abuso. Abuso da bondade de Deus. Quem te garante que vai ter o depois? Que vai ter o amanhã? Deus te promete o agora, mas o amanhã não. Só Ele sabe, né? Nós não sabemos. A morte vem e vem como um ladrão, por isso devemos estar vigilantes. Pode vir agora, amanhã, depois. Vem para criança, vem para adulto, vem para idosos, vem para todos. Filho do homem vem como ladrão, disse Jesus. Por isso devemos estar sempre vigilantes. Portanto, o tempo do advento nos leva a refletir no que é principal na nossa vida e nos preparar para esse Jesus que veio. O Natal é uma festa muito bonita, a gente se reúne em família, né, tem lá as comidas, as bebidas, os encontros, os presentes, tudo isso tem o seu valor, mas o valor que tem é apenas em Jesus. Ele é o centro do nosso Natal. E antes de tudo isto, o maior presente que Jesus quer de nós é o nosso coração. Limpar o nosso coração de toda mágoa, de toda maldade e encher o nosso coração, né, de amor. É exatamente isso que Ele quer. Vamos então nos preparar para o Natal com o coração limpo e puro, pedindo sempre a Nossa Senhora a graça da fidelidade e que possamos sempre, segundo a vontade de Deus, nos prepararmos, né, com a pureza de intenção e assim Deus possa agir em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.